E se eu te contar que o segredo do sucesso das coisas que a gente quer realizar e ter destaque está muito mais perto do que você imaginava, pessoa. Falei sobre isso recentemente e hoje eu vou falar com você no Café com Luffy, porque, na verdade, muitas vezes a gente fica procurando, e quando vai ver, tava todo o tempo debaixo dos nossos olhos. Talvez seja essa a história que você está esperando para escutar, então ligue as suas anteninhas aí, ative bastante que eu vou tocar o sininho agora pra gente e a gente vai ter uma conversa muito, muito boa entre nós agora. Então prepare-se. 3, 2, 1... Bom dia, olha a gente aí começando oficialmente agora o Café com Luffy, que delícia! E antes de mais nada, né, vou sentar ali num lugarzinho que eu adoro, que é no meu sofazinho aqui, ó. Adoro sentar aqui e encostar na coluna. Olha só, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui, pessoa. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal. Compartilhar com as pessoas. De repente, pega aí onde está escrito o WhatsApp, você compartilha com as pessoas, tá? E se inscreve, porque muitas vezes é só de vacilo mesmo, a gente esquece de se inscrever, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, pessoa. Você acha que falar em Dia dos Namorados é você chegar e a pessoa que você dá beijinho, que você tá em um relacionamento e esse aí é o Dia dos Namorados? Não, amor. Dia dos Namorados mesmo é o segredo do sucesso que eu vou te contar aqui agora. É por isso que eu vou te desejar não só isso, mas muito mais. Eu falei até isso na palestra que eu fiz lá em Manaus, por isso que eu não estava fazendo Café com Luffy aqui, eu estava lá fazendo uma palestra maravilhosa. E aí, o que acontece? O segredo do sucesso que a gente fala muitas vezes, e aí você vai olhar em vários livros, você já viu isso, em filmes você já viu isso. Isso tá te rodeando faz tempo, só que daí você nunca ligou o Lé com Cré. Sabe? Tipo, você chegar e falar assim, tá, entendeu? Era isso, pois é. Por exemplo, quem aí leu muito antigamente o livro O Alquimista, o cara tava lá, e ele tava sofrendo, e ele queria sair pra não sei onde, pra procurar o tesouro do não sei das quantas. Aí ele vai, roda o mundo e faz não sei aonde. Aí vai, não sei o que, e aí no final, quando ele encontra, já dando spoiler pra quem não leu, mas não tem problema, ele encontra e estava o tempo todo lá, exatamente no mesmo lugar que ele estava antes, que era lá na cidade dele, enterrado lá naquelas ruínas, ou seja, sempre esteve com ele. Aí você chega, por exemplo, sobre a gente, nós brasileiros, ou qualquer pessoa da história. E também vou contar uma história minha para você. Eu, por exemplo, como fotógrafo, eu sempre tinha meus conflitos, porque aquele tipo de fotografia que eu estava fazendo de arquitetura não era exatamente o que eu queria fazer. Não estava batendo minha história, parecia que eu queria fazer uma coisa que tivesse mais do meu jeito, com mais alma, com um pouquinho mais de desordem, de imperfeição, sabe? Uma caminha um pouquinho mais bagunçada, uma casa mais usada, uma coisa que tivesse um limo, mas aquilo era contra naquela época que eu comecei a fazer essa história. E aí a gente começava a entender que eu precisava fazer alguma coisa diferente, então eu arrisquei, falei, quer saber, eu sou desse jeito, eu vou fazer. E de repente todos os clientes que me contratavam falavam, não, mas eu quero é isso.
já não faziam mais orçamento comigo, assim, eu estou fazendo orçamento aqui com 3 para poder ver o menor valor, e aí agora a gente está vendo aqui, você pode me passar o seu orçamento? Antes era assim. Aí depois que eu comecei a fazer do meu jeito, que era o meu jeito, ninguém mais pedia 3 orçamentos para os outros para poder comparar. Eles me queriam. Não, eu quero o seu valor, porque eu quero você. Então, porque eu decidi ser quem? Eu mesmo. E aí, eu sendo eu mesmo, o que eu podia fazer? Eu aumentei a minha capacidade das pessoas me quererem. Lá, quando eu estava lá agora em Manaus, vai pegando essa história que depois vai chegar em você, que você já está entendendo o que está chegando aí, né? Pois é. Quando eu estava lá em Manaus, nessa história desse evento que a gente estava fazendo na feira, na Rosenbaum lá, os meninos que estavam promovendo a história, que chama de Space Lugar, ela chamou um estilista que era de Manaus, presta atenção nisso que eu estou te falando, estilista de Manaus, que nada acontecia na vida dele. A pessoa estava lá, começando aqui em São Paulo, tentando, fazia, não sei o quê, porque ele tentava ser igual todo mundo. Aí, de repente, ele falou assim, mas espera aí que eu sou indígena. Eu sei, eu tenho toda uma raiz indígena. Então eu vou colocar todas essas coisas indígenas, todas as minhas histórias. Agora eu não vou querer mais ser que nem ninguém não, que eu vou ser eu e eu vou fazer do meu jeito. E aí chamou as costureiras, as artesãs, artesãos, tudo para poder fazer roupa e desfilou no São Paulo Fashion Week. Aí, por ele ter assumido quem ele era, pegado as raízes dele, entrado com a história dele, com orgulho de ser quem era, o que aconteceu? Saiu na Vogue, as famosas, tudo usando as roupas dele, todo mundo, eu estou falando dele aqui de novo, todo mundo falando do cara. Por quê? Porque ele decidiu ser ele mesmo. Então, eu tentei, quando eu fui fotógrafo, eu sou eu mesmo, esse Maurício também fez assim também, aí todo mundo que faz isso acontece sim. Então, a gente acontece, por exemplo, na decoração. Todo mundo quer fazer uma decoração só italiana. Nossa, que escandinava, nossa, que grega. Todo mundo fala, essa parede parece a Grécia, né? Eu falo, gente, não aguento mais quando a pessoa fala isso. Eu faço assim, que Grécia, menino? Você nunca foi pro interior de Minas Gerais, não? Você nunca foi lá pro interior do Maranhão? Nunca foi pro interior lá de Pernambuco? Você nunca foi? É tudo assim. Não tem nada de Grécia, não. É tudo igual as coisas aqui. É só você olhar as casas lá dentro. É tudo desse jeito. Mas a memória internacional é da Grécia. Então é a mesma coisa. A gente fica tentando ser a outra coisa, a outra pessoa, decorar como o outro faz, fazer do outro jeito que o outro faz. E a gente vive sem destaque. Entendeu? Agora que a gente olha para dentro da gente mesmo e fala assim, não, isso aqui sou eu, isso aqui é minha referência, eu sou desse jeito e eu vou arriscar e eu vou fazer, o que acontece com o seu negócio, com a sua arte, com o seu talento? Ele começa, então, a chegar nas pessoas certas que ele deveria chegar e você ganha destaque porque você ganha destaque. Vou contar outro exemplo. Quando eu morava lá em Londres, eu era o quê? Brasileiro, estrangeiro. Aí eu tentava lá, estudava inglês para poder tentar fazer. O dia que eu peguei um balde, eu coloquei, chutei o pau da barraca e chutei o balde. E falei, você que nem esse, nada não, menino, você é brasileiro, mineiro, do meu jeito mesmo, e não sei o que lá, e aí estudando e fazendo. E aí minha filha, sabe como que esses... Aí eu comecei a frequentar um grupo que só tinha eu de brasileiro e era aquele monte de inglês. E a gente fazendo contatos, etc e tal. E sabe como é que eles me chamavam? Vou te contar. Sunshine. Por que Sunshine? Luz do sol. Brilho do sol. Por quê? Porque assim, quando você chega, é uma luz, assim, que parece que você encanta todo mundo, que você tá falando com todo mundo. Por quê? Porque eu não queria ser igual a eles. Eu queria ser eu. Aí o que acontece? Foi só a partir daí que eu fui fotografar celebridades grandes. Foi só a partir daí que esse grupo, que era um grupo super mega conectado, que a gente frequentava lá, o que acontece? Esse grupo começou a me chamar para fazer um monte de coisa, e é aí que eu fui parar nas grandes revistas de lá, é aí que eu fui fazer, mas eu tentava ser ele? Eu era autêntico, poderoso e brilhante eu. Aí que eu tô tentando te falar, enquanto você não assumir você, do jeito que você é, das coisas que você gosta, do jeito que você vai fazer, você não vai entender o seu poder. O seu poder, ele vai estar disfarçado de tentar se enquadrar na caixinha parecida do que é o outro.
Entendeu? Quando eu fui decorar essa casa, todo mundo fala, mas como que você vai fazer essa decoração? Qual é o estilo? Eu falei, menina, você tá ficando maluca, eu sei lá. Eu vou... E daqui a pouco ela saiu. Por quê? Porque sou eu, não tem outro nome. Presta atenção nisso. Você tem o seu negócio, você tem a sua história, você tem o seu orgulho de ser quem você é. Enquanto a gente ficar nesse processo de tentar parecer o outro, principalmente tentar parecer o outro de fora, de outro país, de outra história, de outra coisa que a gente está sendo, a gente não vai conseguir. A gente não vai nunca ser. E a gente também não vai se destacar. Não vai ser igual, não vai ter jeito. Então o que você faz? Você vira aquela melhor que você pode dessa história e com certeza você se destaca. É a mesma coisa, a gente está num lugar e todo mundo está meio parecido. Aí chega aquela pessoa autêntica, do jeito que ela não precisa estar colorida, enfeitada, que na árvore de Natal, para ela ser autêntica. Ela pode ser autêntica do jeito dela. E ela ganha destaque, todo mundo quer conversar com ela, todo mundo dá atenção para ela, todo mundo acredita nela. Por quê? Porque ela tem uma autenticidade de ser quem ela é. Então hoje um dos segredos do sucesso que eu te conto é esse. Olha para você, seja você. Lembra que eu falei até do livro do Alquimista, que o cara vai procurar em tudo quanto é lugar e o segredo estava no quintal dele. Olha para o seu quintal. É a mesma coisa, tem aquele monte de gente que herda uma casa da avó, é aquela casa velha, aquela coisa horrorosa, quer aquele trem não, não, junta todos os primos aí, vende aquela coisa lá, nossa, até que enfim, eu não quero aquela casa não, eu quero que isso, cara, não, vendeu a casa, aí daqui a pouco o próximo morador vai lá e descobre o quê? A mina de ouro que tava lá no quintal, por quê? Porque você não quis nem olhar. Vai olhar aqueles objetos lá que você mandou vender, que esse cacareco vende tudo em loja de segunda mão, vai ver a quadro poderoso que valia milhões. Faltou olhar, faltou observar. Mas não, gostavam do negócio de plástico que tinha uma assinatura de um designer italiano que era feito na China, mas aí chega aqui, você acha ele muito mais valorizado que alguma coisa que estava ali. E muitas vezes aquilo que estava ali era muito mais. Quantas vezes isso aconteceu? Não, e teve um caso desse que aconteceu mesmo, saiu até na mídia. Vou contar para você aqui rapidinho, segura aí. Os caras herdaram uma fazenda. É isso mesmo, os caras herdaram uma fazenda de um vô e os caras nem quiseram olhar porque ninguém ia lá, ninguém visitava o vô, ninguém tava nem aí pro vô. Graças a Deus morreu, não sei o que, vamos vender esse negócio. Aí vendeu a tal da fazenda e tinha um galpão lá que tava trancado, o galpão, há muitos anos trancado o galpão, porque desde que o vô tinha morrido, ninguém abriu, ninguém nunca foi lá, ninguém sabia o que tinha lá. Vende tudo, vendeu. Aí o cara que comprou a fazenda, gente, isso saiu em tudo quanto é vídeo, o cara que comprou a fazenda, ele começou então a limpar a fazenda, a limpar a casa, não sei o que, e foi descobrir o que tinha dentro daquele galpão que estava lá trancado. Sabe o que tinha lá? A maior coleção de carros antigos, acho que tinha mais de 60 carros antigos, daqueles assim que valem milhões, cada um por justamente ser antigo. Tudo bonitinho, claro, tava empoeirado, aquela coisa toda, era limpar. Aí tinha foto, coisa. Aí os caras que olharam, só os preços dos carros que estavam dentro daquele galpão, que ninguém nem se prestou para olhar, eles valiam tipo 10 vezes o preço que o cara pagou na fazenda. Isso pode estar acontecendo com você. Hoje, o que está dentro que ninguém quer olhar, que você não quer olhar, que você não quer abrir, que você fica tentando ser igual aos outros para poder parecer o bonitinho lá de todo mundo, você está esquecendo que talvez você valha 10 vezes mais e a sua carreira vai se impulsionar 10 vezes mais, que a sua história vai bombar 10 vezes mais, porque justamente você descobriu o que estava trancado aí dentro. Para começar uma segunda-feira boa, né? Então vamos aproveitar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Compartilha aí, pessoal. Vamos que tá bom isso aqui. Um beijo para vocês. Eu adoro fazer o café com vocês, tá bom? Um beijo, bom dia.